do Brasil. Mesmo que você tenha chegado ao fundo do poço, que tenha perdido completamente toda a esperança de salvamento, eu quero lhe dizer que ainda há esperança para a sua vida. A história do rei Ezequias mostra para nós que Deus pode tirar-nos do fundo do poço. Hoje nós vamos tratar deste assunto neste programa. Por favor, participe conosco. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. Para ajudar você a enfrentar com coragem e fé o seu dia a dia, publicamos o Cada Dia. O Cada Dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Há um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso ajuda você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia, em casa, no ônibus, no intervalo do almoço ou, melhor ainda, com sua família. Para receber gratuitamente em sua casa o exemplar desse mês, ligue para 19 37 41 3000 durante a semana no horário comercial. Anote aí, 19 37 41 3000. Você pode fazer também sua assinatura do Cada Dia e receber 12 livretos durante um ano. Se preferir, peça seu exemplar gratuito por e-mail cadadia@lpc.org.br. Comece bem o seu dia lendo o Cada Dia. Na sessão A Bíblia Responde de hoje, estaremos tratando de um tema que correu não só o Brasil, mas o mundo. Um tema que impactou a sociedade brasileira. Foi apresentado num programa de televisão um documentário com o tema Falcão e os Meninos do Tráfico. 3 declarações, Reverendo Hernandes, me impressionaram durante aquele documentário que ali foi passado naquele programa. O primeiro, de uma criança, quando perguntado o que ela gostaria de ser quando ela crescesse, ela afirmou: quero ser bandido. A segunda declaração demonstra a falta de esperança, a desesperança de uma criança, quando perguntada acerca de se ela morresse, o que é que iria acontecer. Ela dizia: olha, se eu morrer, vai vir uma outra criança pior ou igual a mim. E a terceira é que demonstra a desesperança do país em que nós estamos vivendo, quando a autoridade máxima do nosso país, o presidente Lula, afirmou que para essas crianças envolvidas naquele documentário, como o reflexo de todas as outras crianças da sociedade em que vivemos, quando ele afirmou que para essas crianças não existe esperança. Será que não existe esperança para essas crianças, Reverendo Hernandes? Daniel, em primeiro lugar eu quero frisar a razão por que essas crianças estão vivendo esse desespero existencial. Estamos vivendo uma sociedade injusta, de uma injustiça social gritante. Crianças que não têm modelo, que não têm exemplo, a partir das autoridades que ocupam as posições mais elevadas na nossa sociedade. Crianças que estão à margem das oportunidades e à margem da vida. Crianças que estão sem educação, sem saúde, sem pão na sua mesa e que se enveredam para o mundo ou para o submundo do crime porque não têm as oportunidades que talvez as outras crianças estão tendo. Mas respondendo à sua pergunta se tem esperança, absolutamente existe esperança. A esperança não está na política, a esperança não está simplesmente nos recursos que a sociedade, porventura, possa oferecer, mas a esperança está em Deus. A Bíblia diz que Jesus é a nossa esperança. A Bíblia nos informa que o homem que mais perturbava a sociedade do primeiro século, o homem que perseguia a igreja, o homem que entrava nas casas e arrastava as pessoas e as lançava em prisão, e muitas vezes permitia a morte e até levava pessoas à morte, Saulo de Tarso, foi transformado, foi convertido e se transformou no maior missionário de todos os tempos. Deus pode pegar uma criança como esta, que queria ser um bandido, e fazer dela um homem, uma mulher de dignidade, de respeito, de caráter. Fazer desta pessoa uma pessoa transformada, uma pessoa nova, uma pessoa que vai ser portadora de boas novas e de boas notícias do Evangelho. A esperança para a nação brasileira, Daniel, está no Evangelho de Jesus Cristo.
Nós cremos nisto, que quando essas crianças e quando o povo brasileiro conhecer o Evangelho de Jesus, a graça de Deus, a esperança, a saída, a solução, a resposta, a vida eterna para essas pessoas, a vida plena e vida abundante. E é por isso que nós precisamos anunciar este Evangelho, porque a solução para o Brasil está no Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para ajudar você a enfrentar com coragem e fé o seu dia a dia, publicamos o Cada Dia. O Cada Dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Há um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso ajuda você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia, em casa, no ônibus, no intervalo do almoço ou, melhor ainda, com sua família. Para receber gratuitamente em sua casa o exemplar desse mês, ligue para 19 37 41 3000 durante a semana no horário comercial. Anote aí, 19 37 41 3000. Você pode fazer também sua assinatura do Cada Dia e receber 12 livretos durante um ano. Se preferir, peça seu exemplar gratuito por e-mail cadadia@lpc.org.br. Comece bem o seu dia lendo o Cada Dia.
Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. A enfermidade chega para o pobre e para o rico, para o homem e para a mulher, para o idoso e para a criança. A Bíblia diz que o rei Ezequias, um homem impiedoso, ficou doente. E Deus mandou à sua casa o profeta Isaías com uma mensagem: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Diz a Escritura que o rei então começou a orar e a chorar e a clamar diante de Deus, e Deus ouviu o seu clamor. Deus mandou o próprio profeta Isaías de retorno à sua casa, dizendo que sua vida fora poupada e seus dias foram dilatados sobre a terra. O rei Ezequias então compôs um salmo de gratidão a Deus. E nesse salmo ele conta a sua experiência. A experiência do rei Ezequias é a sua experiência, é a minha experiência, é a nossa experiência. E essa experiência ele a descreve no Salmo 116, quando diz assim: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então eu invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Eu estava prostrado e o Senhor me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda dos meus pés. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Esta é a mensagem que o rei descreve para contar sua experiência. Vamos ver como é que é a experiência deste homem. Em primeiro lugar, o rei Ezequias está enfrentando um problema externo, grave, sério, que ele não pode resolver. Ele descreve esse problema da seguinte maneira: laços de morte me cercaram. Ele está vivendo uma vida perigosa. São laços, são armadilhas. Não são armadilhas de brincadeira, mas de morte. Não são armadilhas que estão aos olhos vistos, mas estão escondidos. Viver, alguém já disse, é algo perigoso. Você está correndo risco de vida quando você sai de casa, quando você volta para casa. Vivemos num mundo de violência, num mundo de instabilidade, de tantas incertezas. Mas, se não bastasse esse problema externo que o rei estava enfrentando, ele enfrenta um problema talvez mais grave ainda dentro dele. Ele diz assim: e angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu sei que você sabe o que é angústia. A angústia é aquilo que muitas vezes aperta o nosso peito, sufoca a nossa alma. Parece que nos asfixia e tira o nosso oxigênio. Eu sei que você sabe o que é angústia. Mas este homem diz que esse processo não era apenas de uma angústia qualquer. Ele diz angústias do inferno. É como se o inferno estivesse instalado no seu peito. É como se o inferno tivesse mudado de residência e estivesse habitando dentro dele. Ele disse que o resultado disso foi que ele caiu em tribulação e tristeza. Um peso veio sobre ele, esmagador, e a alegria foi embora da sua vida. Quem sabe você está passando por isso hoje. Quem sabe você está vivendo um momento de risco, de perigo, de ameaça. Quem sabe você não tem paz, você não consegue dormir. Você não tem sossego, porque você está angustiado e parece que o inferno está assolando a sua vida. E você também está caído. Mas preste atenção, que este rei diz que ele não só estava caído, não, ele estava prostrado, ele estava nocauteado. Ele não podia mais se levantar. Ele estava numa situação irrecuperável. O que fazer nesta hora? Quando você chega no fim do túnel, no fim da linha, no fundo do poço, quando você joga a toalha, quando você não vê mais esperança para a sua vida, quando você chega ao ponto do desespero, quando parece que não tem mais nenhuma saída, nenhuma janela para você, o que fazer? Diz a Bíblia que o rei Ezequias olhou para cima, olhou para o céu, olhou para Deus e disse assim: então eu invoquei o nome do Senhor.
Eu quero encorajar você a olhar para cima. Alguém já disse que a força vem de dentro. Não, não, a força não vem de dentro. A força vem de cima. A questão, meu amigo, minha amiga, não é de autoajuda, é de ajuda do alto. O socorro não vem de você mesmo, o socorro vem de Deus. Ele pode socorrer você. Ele pode tirar sua alma do cárcere. Ele pode perdoar os seus pecados. Ele pode tirar você deste claustro, desta prisão, dessas algemas invisíveis que estão torturando a sua alma. E então, quando o salmista, o rei Ezequias, olhou para Deus, ele descobriu duas coisas. Primeiro, ele descobriu que Deus se importava com ele. Ele descobriu que Deus é misericordioso. Ele descobriu que Deus é cheio de ternura, cheio de compaixão. Eu quero dizer para você que Deus se importa com você, que Deus ama você, que Deus sabe quem é você. Ele sabe o seu nome, Ele sabe onde você mora, Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente, Ele conhece o seu futuro. Ele sabe das suas angústias, das suas noites indormidas, das madrugadas insones. Ele sabe que você está numa situação desesperadora. E este Deus é o Deus que está pronto a socorrer você na hora da sua aflição. Mas veja você que este homem descobre outra coisa. Em segundo lugar, ele descobre o que Deus pode fazer por ele. E ele descobre algumas coisas lindas. Primeiro, que Deus podia livrar a sua alma da morte. Eu quero dizer para você que a maior necessidade da sua vida não é mais saúde, não é mais dinheiro, não é prosperidade, não é morar numa casa mais bonita, não é ter um carro mais novo, não é ter mais dinheiro no banco. A maior necessidade da sua vida é de Deus. Eu quero dizer para você que Deus é mais importante do que as bênçãos de Deus. Você poderia ter todas as bênçãos de Deus, mas se você não tiver Deus, a sua alma ainda é vazia. Deus nos criou para Ele, e enquanto nós não nos voltarmos para Ele, a nossa alma não encontrará descanso. A Bíblia diz que você tem um vazio no seu coração. A Bíblia diz que Deus pôs eternidade no seu coração, e só Deus pode preencher este vazio. De tal maneira que a maior necessidade da sua vida é que a sua alma seja liberta da morte. E só Jesus Cristo, com a sua morte na cruz, com o seu sangue derramado, pode libertar a sua alma da morte, pode perdoar os seus pecados e pode dar a você a vida eterna. Mas notem ainda, que esse homem diz que Deus fez uma segunda coisa na vida dele. Ele diz que Deus libertou os seus olhos das lágrimas. Oh, como é difícil enfrentar os dramas da vida. Como é difícil você passar pelo vale da dor, da enfermidade, do luto. Quando você perde um ente querido, quando você perde um marido, sua esposa, ou seu pai, ou a sua mãe, ou um filho querido. Parece que o mundo desaba, parece que o chão foge debaixo dos seus pés. Parece que a vida se torna um vale de lágrimas. E nesta hora, parece que não há nada que possa estancar essa torrente que brota do seu interior. Mas Deus pode consolar você. Deus pode enxugar as suas lágrimas. Deus pode trazer alívio para a sua dor. Deus pode trazer consolo para a sua alma e enxugar as lágrimas que rolam grossas pela sua face. E este homem, contando ainda a sua experiência, ele diz que Deus ofereceu a ele uma terceira libertação. Ele diz que Deus livrou os seus pés da queda. Isso significa que você e eu somos fracos. Nós não temos capacidade de caminhar seguros, escorados no bordão da nossa autoconfiança. Nós dependemos de Deus. Nós precisamos de Deus. Nós não podemos dar um passo sequer sem o auxílio e sem o socorro de Deus. Mas Deus pode firmar a sua mão. Deus pode livrar os seus pés da queda. Deus pode livrar você de escorregar, de cair em tropeço, em escândalo, em pecados. Deus pode livrar você do laço do passarinheiro, do laço do pecado, do laço do vício. Deus pode trazer livramento para a sua vida. E quando este salmista recebeu este livramento de Deus, este homem precisou agora internalizar esta verdade. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos visitados por Deus, Deus fala conosco, nós somos alcançados pela graça de Deus, mas de repente
mesmo depois de você salvo, mesmo depois de você alcançado pela graça de Deus, você é tomado por uma tristeza. A sua alma fica triste, a sua alma fica abatida. E então sabe o que o salmista fez? Ele diz no verso 7 do Salmo 116, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Sabe o que significa isso? Que tem hora que você precisa falar para a sua própria alma. É mais fácil você consolar os outros do que você consolar você mesmo. É mais fácil você falar a uma multidão do que falar à sua própria alma. Mas Deus quer que você console a sua própria alma, dizendo para a sua alma, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor já tem sido generoso para contigo. E este homem, então, assume um compromisso com Deus. Aliás, ele assume 3 grandes compromissos com Deus. O primeiro compromisso que ele assume com Deus é o seguinte, ele diz assim, enquanto eu viver, eu quero invocar o nome de Deus. Preste atenção nisso. Ele não faz um voto emocional, apenas num momento de arroubo emotivo. Não. Ele diz o seguinte, que daqui para frente, enquanto eu viver, Deus há de ser o Deus da minha vida. Eu vou invocar o nome deste Deus. Ele assume um compromisso para sempre com este Deus. Ele entrega a sua vida para Deus. É isso que você também precisa fazer. Entregar o seu coração para Jesus. Entregar a sua vida para Deus. Não há outro refúgio. Não há outro esconderijo. Não há quem possa trazer alívio para a sua dor, perdão para o seu pecado, alegria para a sua alma. Não há quem lhe possa dar vida eterna, a não ser este Deus bendito, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Entregue a sua vida para Ele. Invoque-o como Deus da sua vida. O segundo compromisso que este homem assume é o seguinte, está lá no versículo 9, quando ele diz assim, eu andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Preste atenção, ele não quer popularidade, ele não quer fachada, ele não quer apenas ter uma vida bonita para arrancar os aplausos dos homens, não é isso. Ele diz, eu vou andar na presença de Deus. Isso significa, eu quero vida íntegra, porque Deus quer a verdade no íntimo. Deus não se contenta com fachada, Deus não se contenta com folhas, Deus quer fruto, Deus quer vida. Deus quer integridade, Deus quer transformar o seu coração. Não adianta você aparentar uma vida bonita diante dos homens, se lá dentro do seu peito pulsa um coração cheio de sujeira, de maldade, de malícia, de pecado. Então este homem diz o seguinte, eu quero andar na presença de Deus, é na terra dos viventes. Onde eu vou ser hostilizado, onde eu vou ser criticado, onde eu vou ser perseguido, onde eu vou ser incompreendido, é lá que eu vou andar na presença de Deus. Você também é desafiado a andar com Deus, na presença de Deus, mesmo que você seja hostilizado, mesmo que a sua família não compreenda você, mesmo que os seus amigos persigam ou critiquem você, ande na presença de Deus. Mas o último compromisso que este homem assume está no verso 1, quando ele diz assim, eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Quem ama, declara que ama. Se você ama Deus, fala isso para Deus, conta isso para Deus, abra sua alma para Deus, desabrocha o seu coração para Deus, fala para Deus o quanto Ele é importante para você. Você foi criado para o louvor da glória de Deus. O fim principal da sua existência é glorificar a Deus e gozar a Deus para sempre, e amar a Deus para sempre. Fale isso para Ele. Segunda coisa, quem ama, procura agradar a pessoa amada. Se você ama a Deus, obedeça a Deus. Agrade o coração de Deus. Viva para a glória de Deus. E em terceiro lugar, quem ama, não apenas declara que ama, não apenas procura agradar a pessoa amada, mas em terceiro lugar, quem ama, tem tempo para a pessoa amada. Se você ama a Deus, você tem tempo para Deus. Se você ama a Deus, Deus é prioridade para a sua vida. Se você ama a Deus, você busca a Deus em primeiro lugar. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, você que está me vendo e ouvindo, este é o desafio que eu faço para o seu coração. Volte-se para Deus.
Como o rei Ezequias experimentou um milagre de cura na sua vida e um milagre de salvação na sua vida, você também pode experimentar a mudança de Deus, o poder transformador de Deus na sua vida. Este é o meu desejo, esta é a minha oração. Que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. A minha oração, o meu desejo sincero, é que nesta manhã, ao ouvir a mensagem da Palavra de Deus, você possa sentir e receber a misericórdia de Deus sobre a sua vida, a graça inefável de Deus sobre o seu lar, sobre a sua família. E de certo, a partir de hoje, se você firmar um propósito sério com o Senhor Jesus, de tê-lo como Senhor e como Salvador pessoal da sua vida, a sua vida de certo vai mudar e mudar para melhor. Neste domingo, amanhã mesmo pela manhã, você deve procurar a igreja presbiteriana mais próxima da sua residência. Aí, na escola dominical, por volta de 9 horas, 9h30, o culto, e à noite o culto 18, 19 horas, você deve procurar o pastor e dizer, olha, eu assisti o programa Verdade e Vida, e hoje eu sou um visitante aqui na igreja presbiteriana. A minha oração é que você passe de visitante para um membro da igreja presbiteriana, e assim você estará com o Senhor Jesus, firmando o maior compromisso, o maior elo da sua vida, de tê-lo como Senhor e Salvador pessoal da sua vida. A Igreja Presbiteriana tem proporcionado a oportunidade de estarmos aqui todo sábado com o programa Verdade e Vida. E você pode ser um participante de tornar esse programa autossustentável. Você pode contribuir com a conta que está aí no seu vídeo, aí abaixo do seu vídeo, do Banco do Brasil, conta corrente 7.000, dígito 9, conta corrente 7.000, dígito 9, agência 4442, dígito 3 do Banco do Brasil. E você que é membro da igreja deve fazer com que esse programa se torne autossustentável. Mas graças a Deus, porque até aqui a Igreja Presbiteriana tem bancado completamente esse programa e crê que o Senhor vai fazer muito maiores feitos através desse programa na vida do povo brasileiro. Visite, como disse, a Igreja Presbiteriana e até o próximo sábado nesse mesmo horário, quando estaremos mais uma vez com o programa Verdade e Vida. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Publicamos mensalmente o Cada Dia com mensagens, sugestões de leitura da Bíblia e orações para ajudar você a começar bem o seu dia. Para receber gratuitamente em sua casa o exemplar desse mês, ligue para 19 37 41 3000 durante a semana no horário comercial. Anote aí, 19 37 41 3000. Se preferir, mande-nos um e-mail solicitando seu exemplar gratuito, cadadia@lpc.org.br. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia.